coletânea de sentidos da vida. Gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu primeiro livro que eu escrevi, que deu origem a todo esse trabalho que eu faço hoje, de escrita de livros. E eu resolvi, primeiro me apresentar. Meu nome é Gabriela Gasparim, eu sou jornalista, escritora, autora, ghostwriter, escrevo também sob encomenda e vivo de escrever aí desde que eu me formei na faculdade mesmo de jornalismo, já tem mais de quase 15 anos aí já de estrada, né? E e também quero pedir para você, antes de mais nada, curtir aqui a minha página Vidaria Livros, o nosso canal. Curtir também a gente lá no Instagram, é @vidarialivros, onde eu conto um pouquinho dos meus bastidores, dos livros que eu gosto de ler, de algumas dicas, né? Porque muita gente que conhece meu trabalho é também o autor ou está procurando alguém para escrever um livro, né? Então é isso. Agora eu vou falar um pouquinho do meu livro, do meu primeiro livro. Eu vou contar um pouco a história de como que ele nasceu e quem sabe aí também te ajuda a escrever o seu, né? É um livro de não ficção, eu só trabalho com não ficção, então eu escrevo histórias de vida, livros-reportagem, biografias, autobiografias, livros técnicos, teóricos, né? Então, e o primeiro livro que eu escrevi, que é o Vidaria, ele surgiu de um projeto pessoal meu que eu tinha. Eu comecei um blog em 2013 e eu dei esse nome Vidaria porque o blog, a proposta do blog era contar histórias de vida, né? Eu ia entrevistar as pessoas e contar a história delas. E aí veio essa história de vida, e eu pensei vidaria, né? Que nem a gente fala livraria, doceria, vidaria, né? Que seria como se fosse uma biblioteca de sentidos da vida, porque a história de vida que eu ia contar tinha sempre esse cunho sobre qual que é o sentido da vida, que foi a época, era uma inquietação que eu estava vivendo na época que eu escrevi o livro. Então, gente, o blog nasceu, existe até hoje, inclusive o blog, o blog é vidaria.com.br. Se você for lá e colocar sentidos da vida, história, depoimentos, alguma coisa assim, você vai encontrar todos os que eu fiz. Eu entrevistei mais de 100 pessoas na época, acho que foram cerca de 130, que acabou fechando, assim, nunca mais eu contabilizei, mas era mais ou menos isso. E eu entrevistava, eu trabalhava como jornalista na imprensa, na época, como repórter de economia, e eu fazia o blog como um tempo livre era um hobby mesmo, né? E aí eu entrevistava as pessoas, eu perguntava a história de vida delas, conforme eu estava vivendo meu dia a dia. Então, de repente, eu estava andando eu trabalhava perto da Paulista, né, na época, então estava lá na Paulista, na Avenida Paulista, vi alguém, uma vez aconteceu, eu vi uma freira, é difícil a gente conversar, nunca tinha conversado com uma freira. Falei, vamos ver se ela aceita, né, contar um pouquinho a história dela, como que ela se tornou freira, e o que é o sentido da vida para ela. Ou eu via uma moradora de rua, né, se ela estava numa situação que aceitava conversar, eu parava, conversava com a moradora de rua, ou o morador de rua, né. Tô no parque, aí uma vez eu vi alguém vendendo coisa lá, um ambulante vendendo coisas no parque, deixa eu conversar. Começou assim. E depois eu comecei a procurar perfis de pessoas diferentes, né, com universos diferentes para colocar no blog. Então eu fui procurar profissões diferentes, pessoas milionárias, alguém que tem muito dinheiro, alguém muito idoso, né. Então eu entrevistei uma senhora, na época acho que a pessoa mais idosa que eu entrevistei tinha 94 anos. Alguém que é músico de rua, alguém que... Aí eu comecei, líderes espirituais, né? Eu falei com uma parteira na época que lidava muito com essa coisa da vida, do nascimento, né? Então eu fui à prisão, eu lembro que eu consegui uma autorização da Secretaria de Segurança Pública para visitar como jornalista um presídio feminino e eu entrevistei, né, as duas detentas que estavam já há muitos anos presas, né, para falar sobre a vida dela, o sentido da vida. Então, a produção do livro ela aconteceu no decorrer de um ano, mas eu não sabia ainda que ia virar um livro, né? Na época era um blog, eu compartilhava essas histórias na internet, no meu blog, e também no Facebook, na época, e eu não imaginava que fosse virar um livro. Aí aconteceu que eu tinha um colega que conhecia, né, um dono de uma editora, que na época eles estavam procurando algum trabalho para transformar num livro, né, estavam procurando um livro para ser publicado que fosse um pouco, na época, diferente, né, de uma linha editorial um pouco diferente. Chegaram até mim e aí eu embarquei no desafio de escrever meu livro, né. Quais foram os aprendizados?
Então eu lembro que eu nunca tinha escrito um livro, apesar de eu ser jornalista, de eu trabalhar na imprensa na época, eu nunca tinha organizado um conteúdo tão grande. Né? Eu estava acostumada a escrever reportagens de 1 a 2 páginas no máximo. Né? E aí eu lembro que o primeiro aprendizado foi, não é tudo que cabe no livro, né? A não ser que o livro fique muito grosso, e não era o caso. A gente queria um livro que fosse um livro mais comercial, um livro que as pessoas pudessem ler com mais rapidez, né? Eu não poderia colocar 100 histórias, né? Porque a gente falou, vamos fazer uma coletânea, vamos escolher as histórias mais representativas, as que você gosta mais, vamos separar por temas, né? Então a primeira coisa que veio desse meu aprendizado foi organizar esse conteúdo de uma forma para apresentar ele num livro, que é diferente de você jogar num blog. Por mais que no blog você faça, a gente tem, né, tags, a gente coloca sessões, mas fica tudo solto ali, né? E na hora de você fazer um arquivo e pensar em um livro, é muito importante você estruturar isso. Qual vai ser o capítulo 1, qual vai ser o capítulo 2, você vai dividir em capítulos, aliás, ou não? Ou serão só contos um atrás do outro? Como é que você, no meu caso, como eram histórias separadas, eu poderia simplesmente ter jogado todas as histórias lá. Mas aí eu optei por separar por temas. Eu percebi que havia uma similaridade entre as respostas, né, de qual era o sentido da vida. Então eu fui agrupando esses mais de 100 depoimentos que eu encontrei, eu fui agrupando em temáticas. Então eu cheguei, né, no final do trabalho era amor, Deus, curtir a vida, sonhar e trabalhar, evoluir e aprender, né, e família também. Então eu lembro que eu descobri que assim, as pessoas que falavam que o sentido da vida é amor, ou contavam uma história de vida de muita devoção, no caso, aquela freira, né? Se bem que a freira falou Deus logo de cara, então eu coloquei ela em Deus. Mas tinha pessoas que citavam muito a devoção ao outro, o cuidar, mas não falavam uma entidade divina, né? Então eu deixava em amor, né? Ou eu vivo para amar para os meus filhos, alguma coisa assim. Então eu fui agrupando. Aí as pessoas que falavam, a vida é curtir, é você viver o dia a dia. Eu colocava lá, em curtir e aproveitar, sabe assim? Fui agrupando os temas. No final cheguei a esses que eu falei. E aí veio uma ideia do editor da gente colocar uma introdução a cada tema. Então, como é que eu vou organizar? Vamos colocar uma introdução sobre esse assunto. Eu lembro que eu fiz os textos introdutórios. Eu fiz um texto de abertura, de apresentação, falando por que eu resolvi, como é que o projeto começou, porque já que era um livro sobre um projeto que tinha começado antes do livro, que era o blog, resolvi contar por que eu resolvi fazer essa temática. Então eu fiz uma apresentação falando um pouquinho sobre o porquê que eu tinha chegado até ali, né? Que na verdade essa coisa da vida, né? Do porquê que a gente está na vida é uma pergunta que todos nós fazemos pra gente mesmo em algum momento, seja quando a gente é criança ou quando a gente é adulto, enfim. Então eu estava nessa fase. E a gente fez uma conclusão, também não é uma conclusão, né? Um pós-fácil, falando um pouquinho sobre as minhas pesquisas, porque eu acabei pesquisando muito teorias, né? Filosofias. Então eu fiz esse texto. Encontramos uma pessoa para fazer um prefácio, que foi o filósofo Arthur Meucci, ao qual eu sou muito agradecida até hoje, né, que ele fez um texto muito bacana de prefácio para o meu livro. E assim a gente montou a estrutura. E foi assim que eu aprendi como que estruturava um conteúdo de um livro. O Vidaria está ali à venda na Amazon, inclusive se você quiser adquirir um exemplar, quiser ler um pouquinho. Um outro aprendizado, inclusive, foi com relação à revisão do conteúdo. É muito importante passar por 2 revisores para poder, para que o material fique bem revisado. No caso, eu não sabia disso na época, e hoje eu leio, tem uma ou outra palavrinha que eu vi ali que ficou com uma vírgula, né, ou uma digitação errada. Então isso é muito importante. Eu aprendi muito com esse detalhe, que hoje em dia a gente revisa os nossos livros 2 vezes. Então é bom vocês saberem se você está querendo escrever um livro. Então é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, pode colocar aqui. E eu fico à disposição também nos outros canais que eu falei. Eu também tenho o LinkedIn, me procura lá, Gabriela Gasparim, o Instagram. E se você quiser também que eu fale sobre um tema que eu ainda não tenha falado, é só comentar aqui no próprio vídeo, tá bom, gente? Muito obrigada, até a próxima.